Bom dia, gente, tudo bem? Hoje a gente vai estar começando um padrão de aulas à distância, tá? Porque, conforme vocês sabem, a gente está de quarentena e está sendo recomendado um isolamento para nós, né? Para que a gente não saia de casa para nada, só para tipo ir no mercado, farmácia, só para o básico mesmo. E quando sair, sai uma única vez, compra já bastante coisa para não precisar ficar saindo toda hora, tá bom? Então, a partir de hoje, teremos aulas de biologia à distância, todas as quartas-feiras, no caso do sétimo A, e quinta-feira, no caso do sétimo B. Eu vou estar publicando um material para vocês aí, para que a gente possa seguir o nosso conteúdo da melhor maneira possível, né? É algo novo, eu nunca tinha trabalhado assim, acredito que vocês também não, porém, com boa vontade de vocês e de mim, eu acredito que dá para a gente seguir sim, tendo um bom padrão de aulas, com uma boa qualidade, mesmo que não estejamos juntos fisicamente, tá? Vocês já sabem que a gente está com um grupo lá do WhatsApp. Qualquer dúvida, não hesite em me chamar. Eu estou à disposição para ajudar vocês, tá? E aí eu vou estar passando um conteúdo para vocês aqui agora. A gente vai estar começando a apostila 2, vamos ver a aula 7 hoje, que é sobre a membrana plasmática. E eu vou estar publicando também no site da escola um conteúdo lá para vocês, tá? Vocês vão ter acesso, quando entrar lá no login e senha de vocês, vai ter como se fosse a lousa, é um texto referente à aula de hoje. Basicamente, tudo isso que eu estou falando, eu vou estar escrevendo também, para que fique no padrão de uma aula normal, né? Se nós estivéssemos juntos na sala de aula, eu teria falado para vocês e teria escrito na lousa. Aí agora vai ser a mesma coisa. Eu estou falando aqui para vocês nesse vídeo, uma videoaula, né? E eu vou estar publicando no site da escola toda a parte teórica para que vocês possam acompanhar dessa maneira também, tá bom? E é isso. Nesse primeiro momento a gente tem que focar principalmente na nossa saúde, né? Tudo o resto é secundário. E aí tomara que o quanto antes todo esse terror aí passe e a gente possa estar voltando à nossa vida normal, tá bom? Mas enquanto não volta, vamos seguir dessa maneira e vamos ter qualidade, sim, mesmo que dessa maneira, tá bom, gente? Conta comigo, me chama, me manda mensagem, enfim. Eu estou à disposição para ajudar todos vocês, tá legal? Então hoje a gente vai estar começando a apostila 2, que fala sobre membrana plasmática. Lembram que era a membrana plasmática? A membrana plasmática é aquela camada, né? Aquela pele que reveste a célula. Ela protege a célula, ela dá formato à célula, ela seleciona tudo que entra e tudo que sai da célula, porque a célula ela é um ser vivo. Então ela precisa comer, ela precisa respirar e ela precisa também eliminar resíduos, igual tipo a gente come e faz cocô. A célula também, ela come e ela tem que eliminar algumas coisas. E aí essa membrana, ela controla tudo para que não aconteça da célula entrar coisas ruins nela e nem sair coisas boas. Só deve entrar coisas que ela realmente precise e só deve sair coisas que de fato ela não precise mais, tá bom? E aí quem vai controlar isso aí é a membrana. Então, sobre essa parte da função, nós tínhamos aprendido já anteriormente. Aí agora a gente vai aprender um pouco mais sobre a composição dela, do que ela é feita. A membrana plasmática é feita por uma camada de fosfolipídio. O que seria isso? Seriam fósforo, referente a fósforo, ela tem o elemento químico fósforo, e ela tem lipídios, que são gorduras. Por que gordura? Porque a gordura, ela ajuda, ela separa a água. Gordura e água é uma coisa que não se mistura. Por exemplo, se você pôr óleo num copo com água, ficarão aquelas bolhas de óleo. Óleo e água não se misturam. Como dentro da célula tem muita água no citoplasma, ela sendo de óleo, lipídica, gordurosa, ela não vai deixar essa água passar para o lado de fora. E também não vai deixar a água de fora entrar, tá? Então, ela sendo de lipídio, ela consegue proporcionar bem essa questão de entrada e saída, tá bom? Outra coisa que ela possui proteínas. Por que proteínas? Porque algumas coisas, algumas substâncias entrarão por um cano, tipo um tubo,
E esse tubo ele é formado por proteínas. Então existem algumas proteínas ali formando a membrana, que são proteínas que auxiliam no transporte de substâncias. Tudo que entra pela proteína, caso não consiga passar diretamente pela membrana. Então essas proteínas são proteínas transportadoras, proteínas integrais, que elas auxiliam no processo aí, conforme eu sei, de transporte. Tá legal? E também pode conter nas membranas carboidratos. Vai parecer umas anteninhas assim para fora da membrana. Esses carboidratos, eles auxiliam na detecção de agentes invasores. Então, por exemplo, está passando lá alguma substância que não vai ser legal para a membrana, esse carboidrato ele avisa ela, ó, tá passando proteína, pode pegar. Tá passando um veneno, não pega. Tipo, ele é um informante, ele fica lá como se fosse um porteiro, uma sentinela, analisando tudo que existe ao redor da membrana e informando para ela o que tem ali, o que não tem, para ela saber se ela pega ou se ela não pega, tá bom? E aí, olha, essas membranas, veja bem, elas podem sofrer especiações. O que seria uma especiação? Uma modificação, uma alteração. Lembra que nós vimos anteriormente que as células, elas não são todas tipo do mesmo tamanho, do mesmo formato, etc. Cada célula apresenta um padrão de características que é compatível com a sua necessidade. Tipo as células que formam os nossos ossos, elas são rígidas. As células que formam os nossos músculos, elas são elásticas. As células que formam o nosso sangue, ela é uma célula boa em transporte. Tipo, cada célula vai ter um padrão diferente, porque cada uma serve para uma função diferente. E com a membrana é a mesma coisa. A membrana ela pode sofrer modificações, que são chamadas de especiações, conforme necessidade. E basicamente tem 3 tipos de especiações. Existe uma especiação que se chama desmossomos. Desmossomos são como se fossem umas fibras que vão servir para colar uma célula na outra. Então esses desmossomos, eles vão ter a função de aumentar a coesão, a conexão entre as células. Eles têm um aspecto mais ou menos assim, olha aqui, ó. Essa estrutura Y, ela é um desmossomo, tá bom? Ele vai ajudar a juntar uma célula na outra. Outra coisa que ela pode ter interdigitações, que é como se fosse uma peça de quebra-cabeça. Tipo, uma célula vai ter uma interdigitação assim e a outra uma interdigitação assim. E aí, quando elas se unirem, elas vão ficar bem fixas umas das outras. Então, interdigitações são modificações que uma membrana pode sofrer para aumentar a sua adesão à célula vizinha. Isso vai facilitar para que elas fiquem mais coesas umas com as outras. E tem um terceiro tipo de especiação, que são chamadas de microvilosidades, que seria esse esquema X aqui, ó. Tá vendo? Tipo, esses buraquinhos. Para que serviria isso? A célula que costuma ter isso são as células do nosso intestino. O intestino, ele serve para absorver alimento. A gente come, o nosso estômago digere e aí o intestino vai ser responsável por absorver esse alimento digerido. Quando a membrana é lisa, o alimento vai passando e a absorção não é tão boa. Agora, a membrana tendo essa microvilosidade, o alimento está passando, ele cai nesse buraco e aí a absorção dele aumenta, né? A capacidade de absorver se torna maior. Então, as microvilosidades, elas servem para aumentar a capacidade que a membrana tem de absorver alimento. Por isso que são só as células do intestino que tem isso. Tipo, as células das demais partes do corpo não têm, porque elas não têm necessidade de ter uma maior capacidade de absorção, porque elas não absorvem muita coisa, tá bom? Então, essas membranas podem sofrer esses 3 tipos de especiações, ok? E isso vai facilitar a ela exercer a sua função. Então, cada membrana pode sofrer um tipo de especiação diferente, compatível com a função que ela exerce, tá bom? E, geralmente, essas da microvilosidade fica no tecido epitelial,
que é o tecido que reveste o corpo, tanto externamente quanto internamente. Então, no revestimento interno do intestino, esse tecido epitelial vai ter células com a membrana apresentando essas microvilosidades, tá bom? Então a membrana, relembrando tudo que eu falei agora, ela é formada, ela está presente em todas as células, né? E ela seleciona tudo que entra e sai. Ela é formada por fosfolipídios, ou seja, lipídio, fósforo, ela é formada por proteína e ela é formada também por carboidrato, tá bom? Ela é bem fina, ela é delgada, que seria fina, tá? E ela pode sofrer essas modificações que eu citei aí. Interdigitações, que é tipo uma peça de quebra-cabeça. Microvilosidades, que é essas cavidades para aumentar a absorção de alimento. E desmossomos, que seria como fibras que vão entrelaçar uma membrana na outra, aumentando a fixação delas com alguma outra membrana, tá bom? Por hoje é isso, falamos aí sobre a aula 7. Eu gostaria que vocês realizassem os exercícios da página 9, que é referente a esse conteúdo que eu falei hoje. Quando vocês realizarem os exercícios, me mandem uma foto com esse exercício feito, manda no meu privado, no meu WhatsApp privado, não manda no grupo não. E aí eu vou estar olhando. Eu vou estar publicando para vocês depois uma correção, para vocês terem noção se vocês estão acertando os exercícios ou não. E assim a gente vai seguindo. Eu acredito que a gente vai conseguir sim ter um bom padrão de aprendizado, mesmo que nesse modelo EAD, porque o que eu estou falando agora eu falaria na sala de aula. Então não vai mudar muita coisa, vai ser até melhor por um certo ponto que não tem a conversa paralela, né? Não tem o colega para te distrair. Então, creio que essa aula vai ser bastante produtiva, sim, e a gente vai seguindo até passar essa situação de quarentena na qual nós estamos submetidos. Foquem bastante na saúde de vocês nesse momento. Depois vocês têm a vida inteira para ver o colega, para ver a avó, para ver a tia. Fiquem em casa, não saiam. Utilizem bastante álcool em gel, lavem sempre as mãos. E vamos seguir nossas recomendações para que o quanto antes a gente saia dessa condição de quarentena, que não é legal, né? É entediante ficar em casa o tempo inteiro. Chega uma hora que a gente queria sair, queria ver algum colega, queria conversar com uma pessoa diferente. Mas enfim, é necessário, tá bom? Fiquem em paz, bom resto de semana para vocês, bom fim de semana para vocês. Contem comigo, qualquer dúvida me chama, me manda mensagem no WhatsApp e eu estou à disposição aí para ajudar vocês, tá bom, gente? Valeu, bom resto de semana para vocês, um beijão, fiquem na boa.